focarei as apresentações apoiadas por software e o metadiscurso visual. As apresentações públicas são sempre ótimas oportunidades para você expor o seu potencial pessoal, profissional e acadêmico. A fim de que você tenha êxito numa apresentação pública, é importante que você se prepare para estas apresentações. Existem muitos artigos e livros que tratam desta temática. Para você fazer uma boa apresentação pública, não basta que você conheça os softwares especializados na produção de apresentações gráficas. Você precisa também conhecer como estas apresentações devem ser empregadas. Na aula de hoje, focarei os elementos que compõem o metadiscurso visual e as formas de organização do conteúdo da apresentação. Para que uma apresentação seja bem-sucedida, é importante que você faça um bom planejamento. É importante que você considere o contexto de produção da informação e o contexto de recepção da informação. No contexto de produção da informação, você precisa considerar o objetivo comunicacional, o público-alvo, precisa elaborar uma mensagem adequada ao público-alvo, precisa empregar uma linguagem adequada ao público-alvo e precisa usar uma forma visual adequada. No contexto de recepção, pode ser que o público-alvo tenha interesse ou não na mensagem, que o público-alvo compreenda ou não a linguagem que você empregou na sua apresentação e que o público-alvo aceite ou não a forma que você escolheu para fazer essa apresentação pública. Desta forma, é muito importante que você conheça o público-alvo para o qual fará uma apresentação. Muitos alunos possuem dúvidas de como fazer uma boa apresentação. Uma metodologia que julgo importante é a proposta de metadiscurso visual proposto por Kampf em seu texto do ano 2000. No metadiscurso visual, Kampf propõe alguns elementos que fazem com que a mensagem seja melhor compreendida. Um dos primeiros elementos é a primeira impressão. E o que vem a ser a primeira impressão? São os efeitos gerados no público-alvo nas etapas iniciais da apresentação. Então, assim que eu começo a falar, o público-alvo ele vai se identificar ou não com as coisas que eu tenho a dizer. Então, é importante que você utilize uma linguagem adequada e mesmo uma vestimenta adequada para aquela ocasião. Em relação ao texto, é importante que você pense como serão os seus primeiros slides. Esses slides têm que causar uma expectativa positiva no público-alvo. Kampf também fala da consistência visual. E o que vem a ser a consistência visual? A consistência visual está relacionada ao emprego de um único estilo na apresentação. Há alunos que misturam vários estilos numa mesma apresentação. Então, um slide está vermelho, o outro slide está azul, num slide tem florzinha, no outro slide tem triângulos e assim sucessivamente. Quando você vai fazer uma apresentação pública, você precisa definir qual é o seu estilo, qual estilo combina melhor com a temática que será apresentada e qual é o estilo que combina melhor com a sua personalidade. Então, você pode escolher um estilo mais conservador, um estilo mais moderno, um estilo mais futurista. Mas uma vez que o estilo esteja definido, você precisa empregar esse estilo ao longo de toda a apresentação. Ainda em relação à consistência visual, Kampf ressalta que cada elemento visual tem uma função no processo comunicativo. Então, ele diz que é importante pensar no emprego de elementos visuais com fins previamente definidos. Então, se na minha apresentação eu quero usar fotografias,
eu preciso saber por que as fotografias são importantes. Se eu quero usar uma cor, por exemplo, laranja, por que esta cor é importante durante a minha apresentação? Então, você precisa definir para cada elemento visual por que ele será utilizado em sua apresentação. Um conceito que eu acho muito importante é o conceito de peso. O conceito de peso está relacionado ao tamanho da apresentação e à quantidade de informação passada no tempo disponível para a apresentação. Nada mais desesperador que um apresentador que queira falar mais do que o tempo previsto para a sua apresentação. Então, se o tempo que foi lhe dado para falar é de 10 minutos, a sua apresentação precisa durar 10 minutos. Você não pode falar 3 minutos, porque seria muito pouco tempo utilizado, e você não pode falar 15 minutos, porque seria um tempo demasiado, e o tempo a mais que você utilizou pode prejudicar a apresentação de outros apresentadores. Ainda em relação ao tamanho, não adianta você falar rápido. Se você tem 10 minutos para falar, você precisa sintetizar quais são as informações mais importantes e, se for o caso, retirar informações que são secundárias na sua apresentação. Outro ponto que Kampf levanta são as convenções. E que convenções são essas? As convenções estão relacionadas às expectativas do público-alvo em relação à aparência e ao conteúdo da apresentação. Então, se você vai a um evento científico, a comunidade científica, ela espera que a sua apresentação trate de uma pesquisa científica e que na sua apresentação tenha pelo menos o tema da sua pesquisa, o problema que você tratou na sua pesquisa, as hipóteses, a metodologia e a conclusão. Então, existem essas expectativas de que os cientistas trabalharão com essa estrutura, com essa convenção. Também no evento científico não faria sentido usar uma fonte diferente de Arial e Verdana, que são as fontes mais convencionalmente empregadas no meio científico. Então, se você utiliza uma fonte de caractere diferenciada ou se você utiliza um conteúdo, uma estrutura de conteúdo diferenciada, você corre o risco de sair da convenção e também corre o risco de não ter uma apresentação muito bem aceita pelos seus pares. Assim, seja lá onde for que você vá fazer uma apresentação pública, é importante que você conheça as convenções estabelecidas no contexto daquele público-alvo. Um conceito também importante são os blocos visuais. Na minha experiência docente, há alunos que simplesmente jogam informações nos slides. Então, em um slide a informação está à direita, no outro slide a informação está à esquerda, num slide o título está acima e no outro slide o título está abaixo. Para que uma apresentação ela seja bem organizada, você precisa definir blocos visuais. Você precisa definir em que local estará o título, em que local estará o corpo de texto. Assim, o seu público-alvo entenderá que você teve uma grande preocupação em organizar o conteúdo para que esse conteúdo seja compreensível. Outro elemento importante do metadiscurso visual são as quebras visuais. E o que vem a ser essas quebras visuais? Muitos autores pegam um slide e enchem esses slides de informações. Isso gera no público-alvo uma sensação de estranhamento muito grande. Além disso, o público-alvo pode imaginar que a apresentação é muito densa e de difícil compreensão. Idealmente, se você tem muito conteúdo para falar, esse conteúdo deve ser dividido em slides diferentes. Assim, a sua apresentação ficará mais leve e mais palatável para os diferentes públicos-alvo. Um conceito também fundamental é o conceito de esqueleto externo.
Esse é um conceito meio estranho, mas vocês vão compreender rapidamente. O esqueleto externo compreende o sumário da apresentação. Eu preciso indicar para o público-alvo, num slide inicial, pode ser o segundo slide da apresentação, qual é o conteúdo que será tratado na apresentação. Assim, o público-alvo ele ficará mais preparado psicologicamente para entender quais são as partes da minha apresentação e terá uma noção se a minha apresentação está no começo, no meio ou no fim. Então, o sumário ele vai indicar o conteúdo sintético da apresentação. Além do sumário, um elemento importante que ajuda na compreensão da mensagem é a numeração dos slides. Então, vejam vocês que eu coloquei aqui uma numeração. Esse slide é o slide de número 13. Já apresentei aqui 12 slides. Para aquela pessoa que está chegando agora na sala, ela saberá, por esta numeração de slide, que eu já falei algumas coisas e que ela chegou bem atrasada. Isso facilitará ela compreender que perdeu alguns conteúdos que foram tratados. Para as pessoas que já estavam no ambiente da apresentação, elas poderão formular questões referentes a cada slide. Então, se alguém da plateia possui uma dúvida sobre o slide 5, fará uma questão sobre o slide 5. Ficará mais fácil localizar esse slide posteriormente no momento de perguntas e respostas. Na minha prática docente, eu gosto também de colocar um elemento do esqueleto externo, que é o meu nome e a instituição na qual eu trabalho. Esses dois elementos, nome e instituição na qual eu trabalho, é importante para aquelas pessoas que também chegaram atrasadas na apresentação e não me conhecem, não sabem o meu nome e não sabem de onde eu venho. Então, essa indicação dará alguma informação para aquela pessoa que perdeu a parte inicial da apresentação. Uma outra questão referente ao esqueleto externo é a presença de títulos. É interessante que você padronize como esses títulos aparecerão na apresentação. Evite títulos muito longos. O ideal é que você utilize títulos curtos, com 3 ou 4 palavras. E também um outro elemento importante do esqueleto externo se refere à indentação de parágrafos. O que vem a ser a indentação de parágrafos? São os recuos nos parágrafos. Há pessoas que pegam um slide e colocam recuo 1, 2, 3. No outro slide, utilizam outras convenções para o recuo. Então, você também precisa definir logo no início da sua apresentação em que momento você utilizará o recuo e qual é a utilização, qual é o objetivo comunicacional deste recuo. Vejam vocês que na apresentação de hoje eu não utilizei nenhum tipo de recuo na minha apresentação. Todos os corpos de texto, todo o conteúdo aparece alinhado com o título. Esta é uma opção. Além dos recuos, outro elemento interessante do esqueleto externo são os marcadores das partes. Imagine que uma apresentação pode ter 1 hora, 2 horas, 3 horas, até mesmo 4 horas. Então, em apresentações muito longas, é importante que você divida a apresentação em partes e utilize mesmo até a numeração nesse processo de divisão de partes do documento. Para Kampf, além do esqueleto externo, outro elemento que influencia a compreensão da mensagem é o custo que essa mensagem passa. Ou seja, segundo Kampf, a compreensão da mensagem pode ser afetada pela estética da apresentação. Slides com acabamento visual mais refinado
passarão a ideia de que o conteúdo apresentado é mais profissional. Significa dizer que você pode ter um conteúdo informacional maravilhoso, mas se o seu slide não tiver uma apresentação profissional, a sua mensagem será prejudicada. Então é importante que você não utilize recursos visuais desnecessários. Na minha experiência docente também, vejo que muitos alunos procuram enfeitar os slides com cores, com desenhos. Esses enfeites geralmente levam a uma percepção mais de infantilidade do que de profissionalismo. Então, na dúvida, opte pela sobriedade. A maioria dos estudos sobre apresentações e o uso de slides indicam que, na dúvida, a simplicidade é a melhor indicação. Outro elemento proposto por Kampf no metadiscurso visual é o elemento de atração visual. A atração visual se refere ao fato de que não adianta você causar uma ótima primeira impressão se ao longo da apresentação a qualidade dos seus slides vai decaindo, causando uma frustração no público-alvo. Então, a atração da sua apresentação, a receptividade da sua apresentação deve perdurar ao longo de toda a duração que esta apresentação tiver. Por exemplo, se você, nos slides iniciais, utilizar uma fotografia, o público-alvo, ele imaginará que ao longo da sua apresentação você abordará outras fotografias. Então, ao utilizar uma ajuda visual durante uma apresentação, você gera uma expectativa no seu público-alvo. Da mesma forma, se você iniciar uma apresentação com uma música, o seu público-alvo vai esperar que ao longo da sua apresentação existam alguns recursos sonoros. Então, é importante que você faça um planejamento, que você utilize ajudas visuais planejadas que auxiliem a atração visual da apresentação. Muitas pessoas imaginam que, quando ajudas visuais são empregadas, não é preciso explicar nada. Mas nós não devemos pressupor que todo o público-alvo de uma audiência, que todas as pessoas que estão presentes numa apresentação compreenderão um gráfico, compreenderão uma tabela ou compreenderão uma fotografia. Então, se você utilizou uma ajuda visual, você precisa explicar a razão de estar usando esta imagem ao longo da sua apresentação. A ajuda visual, ela deve ter uma conexão com a temática que está sendo apresentada. Kampf também fala sobre o emprego de uso de fontes de caracteres. Para o autor, o uso de um estilo de fontes não convencionais pode afetar a consistência da apresentação. O estilo da fonte de caracteres serve para o público-alvo classificar a apresentação. Então, mais que empregar um caractere, uma fonte de caractere, você está comunicando para o seu público-alvo um estilo que pode ser mais brincalhão, a depender dessa fonte de caractere, ou mais conservador. Nas minhas apresentações, eu procuro escolher um estilo mais conservador e formal. Por exemplo, na apresentação de hoje, utilizei o estilo de caracteres, a fonte de caracteres Arial, que é uma fonte convencional em apresentações acadêmicas e científicas. Kampf também fala que o estilo de fonte inadequado confunde o público-alvo. Então, se você está falando de uma temática muito séria e a fonte de caractere é uma fonte que traz elementos, alegorias e brincadeiras, não vai casar muito bem a fonte empregada com a temática que está sendo apresentada. Por isso, é bom tomar cuidado nesta questão. Indo para os finalmente dessa apresentação, falarei sobre o conteúdo do documento.
O conteúdo do documento, ele deve conter todas as informações para que o público-alvo compreenda o tema estudado. Então, se eu estou numa apresentação de caráter técnico-científica ou num evento científico, a minha apresentação deve conter o elemento metodologia da pesquisa. Dificilmente o público-alvo ele vai compreender a mensagem se eu apresentar apenas a introdução da pesquisa científica e os resultados da pesquisa científica e não apresentar problema, hipótese e a metodologia. Então, você precisa apresentar um conteúdo que seja o mais completo possível no tempo que você tem para realizar a sua apresentação. Em relação à linguagem, a linguagem ela deve ser clara. E o que vem a ser uma linguagem clara? Ela deve evitar palavras desconhecidas pelo público-alvo. A linguagem ela deve considerar o perfil do público-alvo. Então, se estou falando com pessoas com pouca escolaridade, devo adequar esta linguagem à linguagem que é empregada pelo público-alvo. Não faz o menor sentido eu utilizar uma linguagem rebuscada, desconhecida pelo público-alvo. A linguagem também deve ser concisa, ou seja, resumida. As frases, preferencialmente, devem ser curtas, porque são mais compreensíveis para um maior número de pessoas. Frases muito longas, elas demandam um maior número de anos de escolaridade para sua compreensão. Uma dica importante é sempre utilizar a cortesia no processo da linguagem. Numa apresentação pública, não empregue palavrões, palavras que possam ofender o público-alvo. Empregue uma linguagem focada na temática que você está apresentando. Existem muitas estratégias para você organizar o conteúdo de sua apresentação. Abordarei algumas estratégias. Durante o processo de organização da sua apresentação, você não pode simplesmente jogar as informações nos slides sem uma reflexão mais refinada. Procure, então, empregar uma das seguintes estratégias. Organizar o conteúdo do geral para o particular. Por exemplo, eu posso falar de evasão no mundo, evasão na América Latina e evasão no Brasil. Então, do geral para o particular. Das causas para os efeitos. Por exemplo, quais são os motivos que levam à evasão escolar? Ou quais os efeitos da evasão escolar para um país? Você pode organizar também o seu conteúdo por cronologia. Um exemplo de organização por cronologia seria apresentar a evasão escolar na década de 70, a evasão escolar na década de 80, a evasão escolar na década de 90 e assim sucessivamente. A cronologia pode ser empregada em revisões de literatura e você pode apresentar nos seus slides autores que escreveram sobre evasão escolar na década de 90, nos anos 2000 e assim sucessivamente. É um recurso interessante para as revisões de literatura. Além da cronologia, você também pode organizar o conteúdo de uma apresentação do todo para as partes. Então, você pode começar a apresentação falando da evasão escolar no Brasil, depois falando da evasão escolar no ensino fundamental, evasão escolar no ensino médio e evasão escolar no ensino superior. Então, existem várias possibilidades e estratégias para você organizar a sua apresentação. O que você não pode deixar de fazer é escolher uma dessas estratégias e fazer uma apresentação totalmente aleatória. No contexto acadêmico, existe uma convenção para apresentações. Então, as apresentações de trabalhos de conclusão de curso, de dissertações de mestrado e teses de doutorado, e também as apresentações que estão focadas em pesquisas científicas, costumam ter a mesma estrutura. Tema de pesquisa, objetivos de pesquisa, problema de pesquisa, hipóteses da pesquisa,
metodologias de pesquisa, resultados da pesquisa, conclusão e referências bibliográficas. Então, na apresentação de hoje, nós vimos o metadiscurso visual e a organização do conteúdo das apresentações. Eu espero que na apresentação de hoje você tenha assimilado várias questões relacionadas às apresentações públicas e eu desejo que as suas apresentações públicas tenham um grande êxito. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!